Juízes capítulo 17. Nós vamos ler apenas o verso 1, tá? E deixe sua Bíblia aberta porque nós vamos ver todo o capítulo 17, é um capítulo pequeno. Hoje nós vamos ver todo ele, tá bom? Todos acharam? Amém? Pronto. Diz assim a palavra do nosso Deus. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim. Até aqui vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque temos a Tua palavra diante de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque nós não precisamos inventar nada. Nós só precisamos ouvir o que o Senhor já revelou para nós na Tua palavra. Então nos ajuda a ouvir hoje mais uma vez. Nos abençoa, Senhor Deus, e fala conosco. Que Teu Espírito, Ele abençoe a Tua palavra, a pregação da Tua palavra, para que ela possa operar com poder nos nossos corações e nos fazer agradáveis a Ti. Nos abençoa, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma vez eu estava conversando com alguém, e até já em alguma pregação já mencionei isso, né? A gente estava falando sobre o período chamado de Grande Tribulação, período de intensa perseguição, provação para aqueles que são cristãos que amam ao Senhor, né? Os inimigos do Senhor, perseguindo aqueles que amam ao Senhor. E às vezes, algumas pessoas imaginam que durante esse período não vai haver nenhum tipo de igreja, né? Ou no máximo a igreja ela vai estar escondida assim, em algum lugar, não vai ter nenhum prédio, né, de uma igreja assim, aberto, tendo culto ou algo assim. Deixa eu dizer uma coisa para você, tá? A verdadeira igreja, aquela que ama o Senhor, aquela que anda com o Senhor, provavelmente vai estar numa situação muito difícil mesmo. Porém, eu creio que existirão muitos prédios abertos, com o nome igreja assim na frente, com uma multidão de pessoas lá, supostamente adorando. Qual é a questão? Elas vão ter plena liberdade religiosa para fazer aquilo que elas vão estar fazendo ali. Mas por quê? Se o povo de Deus vai estar sendo perseguido? Exatamente por essa questão. Por não serem o povo de Deus. Esse período da grande tribulação ele é marcado pela aparição de um personagem que a Bíblia menciona como o anticristo. E o que eu diria para você é que essas igrejas, entre aspas, elas vão estar reunindo, elas vão estar com muita gente ali, vão estar funcionando a plenos vapores, talvez apareça na televisão propaganda dessas igrejas. Porém, elas vão estar fazendo tudo que está de acordo com o que esse personagem, o anticristo, ele determina. A verdadeira igreja do Senhor ela vai estar sendo perseguida, mas existirão muitas igrejas que eu chamo de as igrejas do anticristo. Vão estar funcionando a plenos vapores, tá? É interessante que desde o início das Escrituras nós vamos ver que sempre vai surgir um culto rival ao culto de Deus. Sempre vai existir uma maneira de fazer as coisas para Deus, mas que na verdade é a nossa própria maneira e não a maneira de Deus. Desde o início, com Caim e Abel, um oferecendo uma adoração agradável a Deus e outro oferecendo uma adoração rejeitada pelo Senhor. Quando a gente chega aqui no capítulo 17 do livro de Juízes, nós vamos ver a mesma coisa. Um culto que poderia muito bem ser como estes cultos que talvez um dia nós veremos. Eu acredito que hoje nós já vemos. João disse que muitos anticristos saíram pelo mundo. Pessoas que elas se colocam contra Jesus. Elas se dizem cristãos, elas se dizem evangélicos, elas se dizem religiosos. Mas que elas estão fazendo aquilo que é contra Jesus, aprovando aquilo que é contra Jesus, ou tentando se colocar no lugar de Jesus na hora de decidir as coisas. Pronto, esses são os anticristos, ok? Então, sempre nós vemos esse culto rival. Aqui no capítulo 17 nós vamos ver isso. Um culto que é para Deus, que é do povo de Deus, mas que é completamente contrário à vontade de Deus.
Então, eu penso que aqui nós podemos tirar algumas lições, algumas características que nos ajudam a identificar como é que são e como é que serão essas igrejas do anticristo. Então, no dia que você vê algum ajuntamento religioso, não interessa ter um nome de igreja, mas que tenha essas características aqui, aí você vai poder olhar e vai dizer assim, pode até ser chamada de igreja, mas não é igreja de verdade. Se for, é igreja do anticristo, não é igreja de Deus. Quais são essas características? Eu elenquei aqui pelo menos, acho que 4 características, tá? Vamos dar uma olhadinha nessas características. A primeira delas é que na igreja do anticristo tem membresia, ok? Olha comigo aí o verso 1 mais uma vez. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim. Esse homem, esse Mica aqui, ele era um efraimita. Ou seja, ele era parte do povo de Deus. Ele era membro do povo de Deus. Nós vamos ver que ele tem uma identificação com esse povo de Deus. Tá? Então, parte. E é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Nas igrejas do anticristo, todo mundo que vai estar lá vai se apresentar como parte do povo de Deus. Ah, eu sou membro da igreja. Sou parte do povo de Deus. Assim como esse homem aqui podia dizer com muita clareza, sou descendente de Abraão. Eu sou efraimita. Eu sou do povo eleito, do povo de Deus. Era esse Mica. A igreja do anticristo ela vai ter membresia. Vai ter gente se identificando como crente. Vai ter gente se identificando como membro de igreja. Agora, que tipo de membro é que nós vamos encontrar nessas igrejas do anticristo? Que tipo de membro do povo de Deus é esse camarada aqui chamado Mica? Vamos ver aí o verso 2. Eu vou ler o 1 e vou continuar pelo 2, tá? Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição. Na verdade, a prata está comigo. Eu a peguei. Disse-lhe sua mãe, o Senhor o abençoe, meu filho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que tipo de membro do povo de Deus nós encontramos aqui? Primeira característica do Mica aí, um ladrão. Um ladrão. Esse cara diz que é membro do povo de Deus, um efraimita. Mas ele roubou o dinheiro da sua mãe. Aqui no meu texto fala 13 quilos de prata, talvez na sua esteja 1.100 moedas, né? De prata, é o equivalente, ok? Agora um detalhe interessante é que essa é a mesma quantia que Dalila havia recebido para entregar Sansão. A gente falou, né, sobre esse caso no domingo passado. Tem alguns comentaristas, inclusive, alguns até dentro da tradição rabínica, que acham que a mãe desse homem aqui chamado Mica era Dalila. Então era o dinheiro que ela tinha recebido, tinha guardado, ele foi lá e passou a mão. Eu acho difícil que seja Dalila, o texto não faz nenhuma identificação clara. Talvez, ao chamar a atenção para o fato de que a quantia era a mesma, ele quer realmente que a gente se lembre de Dalila, mas ele quer que a gente trace o seguinte paralelo entre Mica e Dalila. Se Dalila foi uma mulher gananciosa, foi uma mulher mesquinha, uma mulher terrível, que vendeu ali um homem para ser morto por esse dinheiro, Mica que ainda é pior, porque Mica é um cara que rouba a própria mãe. Ele leva aqui o dinheiro da sua própria mãe, ok? O que a gente tem que entender é que essa parte do livro de Juízes, aqui do capítulo 17 até o final, ela não está seguindo necessariamente uma ordem cronológica, ok? Então a gente viu todo o livro de Juízes e a gente tem a impressão de que esses eventos que acontecem aqui, eles acontecem depois do período de Sansão. E o que eu quero dizer para você é que não necessariamente. A estrutura do livro de Juízes ela é mais ou menos assim. Ela começa com duas introduções, capítulo 1 e capítulo 2.
Geralmente a gente só tem uma introdução para um livro, né? Juízes, ele começa com 2 introduções. Depois dessas 2 introduções, mostrando basicamente o povo entrando na terra e o povo fracassando em tomar posse da terra e mostrando por que esse povo estava fracassando, porque estavam misturando a adoração deles, né? Que deveria ser uma adoração somente a Deus, com a adoração dos ídolos da terra. Depois disso, a gente vê até o capítulo 16, Deus ele levantando juízes. A atitude de Deus, a ação de Deus, vindo em socorro àquele povo, um povo terrível, um povo pecador, que insistia em continuar se afastando de Deus, mas Deus ele vindo e levantando juízes para trazer libertação, alívio para aquele povo. Okay? O que a gente chega agora no finalzinho aqui do livro de Juízes, nós vamos encontrar mais uma vez 2 histórias, basicamente. Então, nós hoje vamos começar a ver a primeira história. Vamos terminar ela hoje ainda, tá? Vamos começar só. Do mesmo jeito que teve 2 introduções, tem 2 histórias no final. E para que servem essas 2 histórias? A gente, até aqui, vê que o povo é ruim. Vê que o povo está se afastando de Deus. Mas nós não temos detalhes sobre quão ruim é esse povo. O que esse povo está fazendo de fato? A gente tem uma menção aqui ou acolá, rápida assim, sobre idolatria, alguma coisa assim. Mas agora, no final, o autor ele vai mostrar para a gente com muita clareza qual era o tipo de gente que fazia parte do povo de Deus naquele momento. O tipo de membro que o povo de Israel possuía. Como eu falei, a gente pode observar aqui, não há nada de novo debaixo do sol, né? O mesmo tipo, a mesma qualidade de membro que nós muitas vezes vamos encontrar naquilo que eu estou chamando das igrejas do anticristo. Que não são nada mais, nada menos do que as falsas igrejas, que se dizem cristãs, mas que vivem contrárias à vontade de Deus, ok? Então, sempre que aquele povo clamava, estamos sofrendo demais, vem nosso socorro, que tipo de gente era essa? Era gente como Mica aqui, tá? Que já começa sendo apresentado como um ladrão que rouba a própria mãe. Bom, na igreja do anticristo vai ter membresia, mas essa não é a única característica. Uma segunda característica das igrejas do anticristo é que haverá também temor. Temor, tá? Olha aqui o que acontece ainda no verso 2. E disse certa vez a sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Por que é que Mica, de repente, depois de ter roubado a própria mãe, decide agora entregar, devolver o dinheiro para ela? Por quê? Todo mundo conseguiu perceber no texto aí por quê? Ele está com medo da maldição. Ele está com medo da mão pesada de Deus sobre a vida dele. Há temor aqui em Mica, né? Na hora que ele viu a sua mãe pronunciando, e nós não temos aqui os detalhes de como foi esse pronunciar da maldição. Talvez a sua mãe estivesse ali fazendo aquele pronunciamento solene que chamou a atenção de Mica. Talvez ela estivesse ali meio que orando e dizendo: Deus, que a tua mão caia e esmague este ladrão. Mica se tremeu naquela hora, né? Ele disse: agora, eu não quero ser arrasado, não quero ser destruído por Deus. Então o que eu vou fazer? Vou devolver o dinheiro para minha mãe. A pergunta aqui é: Mica se arrependeu do que ele havia feito? Ele se arrependeu do seu pecado? Ele se arrependeu de roubar a própria mãe? Ao que parece, não. Mica só estava com medo das consequências. Ele sabia que Deus realmente poderia puni-lo pelo seu crime, pelo seu pecado. E tudo que ele quer evitar aqui é o quê? As consequências disso. Tudo que ele quer aqui é fugir das consequências do seu pecado. E é assim, meus irmãos, muitas vezes, na vida de muita gente. Há muitas pessoas que estão aparentemente tomando passos certos. Aparentemente a pessoa está fazendo a coisa certa, mas muitas vezes pelo motivo errado. Eu já vi pessoas
vindo para a igreja. Pessoas dizendo assim, olha, eu quero mudar de vida. Agora eu quero andar com Jesus. Eu quero viver para Deus. Olha, coisa certa. Que maravilha, não? Alguém poderia questionar uma decisão dessa? E quando passa um pouquinho de tempo, aquela pessoa volta a se lançar nas mesmas práticas terríveis que ela andava anteriormente. E a gente começa a descobrir que, na verdade, ela só tinha vindo até Deus numa tentativa de barganhar com Deus. Uma tentativa de manipular Deus e comprar a bênção de Deus. Como eu tenho visto isso? Eu quero andar com Deus. É mesmo? Aí daqui a pouco você descobre que a pessoa ali, ela quer andar com Deus porque ela está na expectativa de que assim, ó, Deus, estou fazendo a minha parte aqui, eu estou indo para a igreja no domingo, então o Senhor tem que me dar aquilo que eu estou tanto desejando, ou aquilo que eu perdi, o Senhor tem que me dar de volta. Eu já falei aqui um tempo atrás, um amigo meu disse que na igreja que ele era, um dia ele ouviu uma oração, no culto de oração, uma pessoa se pronunciou em voz alta lá diante de toda a igreja, e a pessoa dizia o seguinte: Senhor, eu estou passando por toda essa dificuldade, eu tenho vindo para a igreja, e eu estou quase me arrependendo, viu, Senhor? Estou quase me arrependendo de estar te seguindo. Se o Senhor não agir logo, se o Senhor não fizer logo alguma coisa, olha, talvez... Esse é o coração de Mica aqui. Esse é o coração de muita gente, às vezes, que está dentro da igreja. Eu só estou aqui para tentar comprar alguma bênção de Deus. Estou fazendo a minha parte, viu, Deus? Agora o Senhor tem que me recompensar. Como se andar com Deus já não fosse a maior de todas as recompensas. E aí, nós não vemos aqui nenhum nojo pelo pecado. Nós não vemos aqui nenhum amor genuíno para com Deus. A gente não vê aqui o tipo de arrependimento que a gente vê num homem como Davi. Davi parece que fala umas coisas até piores do que Mica. Mas qual é a diferença? A diferença é o coração de Davi. Quebrantamento, arrependimento verdadeiro. É Davi ali colocando tudo diante de Deus. Não afasta de mim o teu espírito. Davi não quer evitar uma maldição sobre a sua vida. Ele não quer evitar que a mão de Deus ela se abata sobre ele. O que Davi quer evitar é perder a presença de Deus. Não afasta de ti o meu espírito, o teu espírito. Não afaste de mim o teu espírito, Senhor. Lava-me, purifica-me com sopo para que eu possa estar na tua presença. Esse é o coração quebrantado. É o que nós não encontramos aqui em Mica. Não há confissão de pecado de fato. E qual é a reação da sua mãe? Como é que ela resolve o problema aqui, tá? Finalzinho do verso 2. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Olha aqui. A sua mãe resolve o problema mudando a maldição para uma bênção. Do mesmo jeito que ela fez o pronunciamento solene que Deus amaldiçoe, agora ela rapidamente, quando descobre, vala meu Deus, o ladrão é meu filho, né? Que o Senhor te abençoe, meu filho. Ela muda. Ela é rápida em perdoar o seu filho aqui. Mas ela é lenta em buscar real restauração. Acho que talvez pela atitude dessa mãe, a gente começa a entender por que Mica é do jeito que ele é. Não há confronto no pecado aqui. A sua mãe, sim, ela faz o que qualquer mãe deseja fazer, que é buscar o melhor para o seu filho. É buscar a bênção para o seu filho, não a destruição para o seu filho. Mas nós não podemos esquecer que o nosso papel como pai e como mãe não é meramente evitar consequências externas sobre a vida dos nossos filhos. É buscar pastorear o coração, alcançar o coração dos nossos filhos para o Senhor. Essa mãe, ela só não quer que Mica se dê mal na vida. Assim como muitos pais querem que seus filhos tenham uma boa carreira, ganhem muito dinheiro, tenham um casamento feliz, se dê bem na vida. Mas e o coração? E o coração? Onde está aqui a exortação dessa mãe? Meu filho,
Como você pode ter pecado dessa forma contra Deus, primeiramente? Foi Deus, é Deus que diz: não furtarás. Não furtarás. Então, quando alguém furta, você está pecando contra quem você está roubando, mas primeiramente você está roubando e está pecando contra Deus que disse: não furtarás. Meu filho, como você pode viver com o coração assim diante do Senhor? Clame ao Senhor. Clame para que Ele mude o teu coração. Clame para que Ele mude a tua vida. Não há essa exortação por parte da mãe de Mica. Rapidamente ela passa a mão na cabeça do seu filho. Não há disciplina. Rapidamente, tesouro! Venha, né? Mas um tesouro que a gente encontra aqui é o Mica. O meio encontrado por ela agora, para resolver o problema, é: ok, mas eu já tinha feito a maldição, agora eu estou pedindo a bênção, e como é que eu conquisto essa bênção de Deus? Como é que eu transformo a maldição para a bênção? A mãe de Mica, ela raciocina da seguinte maneira, olha aí o verso 3. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Pronto. Aqui nós já entramos numa terceira marca das igrejas, né, do anticristo, tá? Das falsas igrejas. Nessas falsas igrejas também há adoração. Aqui há adoração, tá? Eu vou já entrar em mais detalhes aqui. Mas nota, bom, eu tinha mandado uma maldição, agora eu estou querendo a bênção de Deus sobre o meu filho. O que eu faço? Já sei. Eu vou comprar a bênção de Deus por meio da minha oferta. Então o problema era o dinheiro. Eu vou agora dedicar o dinheiro a Deus. Pronto. Resolvido o problema. Para trazer essa bênção. Olha que tem oferta, né? Na igreja do anticristo tem oferta. Está aqui. Mas um detalhe que eu queria chamar a atenção dos irmãos é quando ela diz assim, que eu consagro ao Senhor, consagro solenemente minha prata ao Senhor. Se você olhar na sua Bíblia, Senhor aí, ele está com uma letrazinha toda maiúscula, né? Porque ele está traduzindo o nome de Deus. Que a gente não sabe exatamente como é a pronúncia, né? Se perdeu ao longo do tempo. Os judeus eles não queriam pronunciar para que não pudessem falar o nome de Deus em vão. Então ninguém sabe se é Yahvé, Jeová, né? Jeová. O testemunho de Jeová insiste em dizer, né, que o certo é Jeová. E eu digo, não pode ser Jeová. Você pode chamar de Jeová, não tem problema não, tá? Mas dizer que é o certo, se tem um nome que eu sei que não é Jeová. Por quê? Porque em hebraico não tem J. Então começa por aí, né? A primeira letra do nome de Deus lá é um I. Pronuncia um I. É I alguma coisa. Yahvé, Yahweh. Né? Nós não sabemos exatamente. Mas o fato é, ela usa o nome de Deus aqui. O nome do Deus de Israel. O nome pactual de Deus. Nenhuma outra divindade, nenhum outro Deus aqui dos filisteus ou de qualquer outro povo atendia por esse nome. É o nome exclusivo do Deus de Israel. Então essa mulher, nota, ela não está num relacionamento aqui de adoração com um Deus falso, não. Com a divindade falsa, não. É com um Deus verdadeiro. Do mesmo jeito que as igrejas do anticristo, se você for perguntar para elas, elas vão dizer assim, não, nós adoramos a Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Rei. É o único que nós adoramos. É Jesus. Pronto. Está aqui. Então, vamos ver mais alguns detalhes, tá? Agora tem algumas dificuldades nesse texto. A primeira delas, quando diz assim, ó, eu devolvo a você, né? Aparece no finalzinho, tá? Provavelmente, isso daqui foi quando os escribas, eles copiavam o texto, né? Imagina, isso era feito à mão. Imagina, não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje. Hoje em dia, quando você compra um livro, às vezes você ainda encontra assim, uns problemazinhos de digitação no livro. Você imagina, então, naquela época, né? Então, o que acontecia é que esses homens, eles passavam, às vezes, o dia inteiro, ó, copiando o texto.
Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E como é natural, às vezes acontecia de eles cometerem alguma falha na cópia, né, do texto. Aqui, provavelmente, ele pulou uma linha e botou isso daí no final. Ele percebeu que tinha pulado, escreveu na margem, aí veio o outro que foi copiar, pegou e achou que era ali e botou ali. Tá? Mas provavelmente esse eu entrego a você, ele deveria estar antes de para o meu... cadê? Deixa eu ver aqui. Depois de eu roubei. Então ficaria assim. No verso 2, né, ainda. Quando ele diz, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Aí viria, eu entrego a você. Então seria Mica entregando, dizendo para a mãe dele que está devolvendo o dinheiro. Aí logo em seguida, faria sentido, né, quando ela vai dizer aí, um resumo, né, no verso 3, quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, por aí vai. Outra coisa é quando ela diz, para o meu filho, ainda no verso 3, consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Quando a gente for continuar lendo, a gente vai ver que quem faz o ídolo não é o filho dela, né? Ela entrega para um ourives, que era um cara que trabalhava com ouro, com prata, com essas coisas, e é quem vai fabricar o ídolo, tá? Então, literalmente aqui é, entrego para o meu filho. O significado disso seria em favor do meu filho. Ou seja, Senhor, estou consagrando essa prata para o Senhor, esse dinheiro para o Senhor, em favor do meu filho, para que o meu filho não sofra mais aquelas consequências da destruição, da maldição que eu tinha lançado anteriormente. Então aqui é a tentativa dela de agora livrar o filho dela das consequências do roubo dele, do pecado dele. Então note como é que essa mulher ela se relaciona com Deus. Olha aí. Ela acha que Deus é um ser que ela pode manipular conforme a vontade dela, o desejo dela. Uma hora ela invoca Deus para fazer uma maldição, e no momento seguinte ela acha que pode comprar o favor de Deus. Senhor, agora muda de ideia, tá? Faz mais a maldição, não for uma bênção. Por quê? Porque eu vou te pagar com esse dinheiro aqui. É assim que ela lida com Deus. Tenta manipular a Deus, barganhar, comprar o favor de Deus. Ela não está em momento algum interessada em buscar saber qual é a vontade de Deus. Ela não ora a Deus, ela não busca consultar a palavra de Deus, ela não busca consultar um profeta, um levita. Como é que eu devo proceder nessa situação? O que Deus diz? Do que Ele se agrada? Não. Ela rapidamente dá o jeito dela aqui. Tá? O jeito dela para tentar aqui usar Deus. E para isso, ela está disposta, inclusive, a passar por cima da lei de Deus. Porque quando ela consagra o dinheiro para Deus, como é essa consagração que ela faz? Senhor, eu vou agora fazer uma oferta lá no tabernáculo. Eu vou levar esse dinheiro até Siló e vou oferecer lá no tabernáculo. É isso? Eu vou usar o dinheiro para te adorar através de um ídolo. Aqui a gente não sabe se é um ou se é dois. Lendo rápido parece que é dois, mas é um texto difícil no hebraico da gente decidir se é um ídolo revestido ou se são dois ídolos um pouco diferentes. Mas enfim, o fato é que é um ídolo. E ela acha que ela vai resolver o problema desse jeito aqui. Meu filho pecou, Senhor, me roubou, eu amaldiçoei, agora eu abençoo. E o dinheiro aqui, ó, eu vou oferecer para o Senhor, eu vou fazer um ídolo para adorar o Senhor através desse ídolo. Pronto, é a maneira dela resolver. Dá uma olhadinha comigo o que Deuteronômio 27:15, um texto da lei que tinha sido dado antes aqui dessa mulher, né, que ela deveria conhecer. Deuteronômio 27:15. Olha o que esse texto diz. Diz assim: maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor,
e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Viu que o texto começou com a maldição? Maldito. Quem fizer isso? Fizeram o quê? Quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido? As duas palavras aqui, imagem e ídolo fundido, são as mesmas duas palavras do texto hebraico que aparecem aqui em Juízes 17. O que ela manda fazer? Um ídolo, uma imagem fundida. As mesmas palavras. Na nossa tradução pode até ficar um pouquinho diferente, mas são exatamente as mesmas palavras. Maldito. Então ela queria livrar o filho dela de uma maldição, e o que ela faz agora é se colocar debaixo de uma maldição. Ela deixa o filho dela, ao violar as leis de Deus, a não buscar a Deus, a não se interessar por saber como é que Deus quer ser adorado, como é que Deus espera que ela resolva o problema, ela deixa o filho dela mais amaldiçoado ainda. E ela mesma se coloca debaixo dessa maldição. Irmãos, por que esse povo não poderia fazer ídolos de Deus? Primeiro porque Deus já tinha dito, né? Deuteronômio, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, né? Não farás para ti imagem de escultura, de coisa alguma que há em cima da terra, debaixo da terra, nas águas. Deus já tinha dito. Mas por quê? Que não se podia fazer nenhum tipo de imagem para adorar a Deus, que representasse a Deus. Porque qualquer imagem, ela representaria apenas uma parcela de Deus, uma característica de Deus. Nenhuma imagem seria capaz de representar a Deus como Ele de fato é. E por isso, ao apresentar só uma marca de Deus, e Deus ser adorado apenas por aquela marca, você conduziria as pessoas à idolatria, a adorar um Deus que não é o Deus verdadeiro, só uma parte de quem Ele é. Por exemplo, lá quando o povo sai, né, do Egito, e Moisés sobe o monte para consultar o Senhor e receber a lei do Senhor, o povo fica lá e pressiona Arão para fazer um Deus, uma imagem. E parece que a ideia lá é que é uma imagem do Deus que eles adoram, o Deus verdadeiro, o Yahvé. E eles fazem lá o bezerro de ouro. Mas muitos estudiosos têm apontado para o fato de que quando eles fizeram aquele bezerro de ouro, na cabeça deles, não era um Deus diferente. Era o Deus de Israel. Mas por que esse negócio de bezerro? Porque seria uma representação do poder dele, da força dele. Nosso Deus é poderoso, é forte. Ele nos tirou do Egito com mão poderosa, com mão forte. E o que representava isso era o bezerro. Só que eles estão olhando apenas para uma parte, uma parcela, uma fração. O poder de Deus é só uma característica. É só um atributo dele. A sua graça não é retratada. A sua misericórdia não é retratada. O seu amor não é retratado. A sua bondade não é retratada. A sua justiça não é retratada. Esse é o problema aqui. Quando nós pegamos só um atributo de Deus e tentamos retratar Deus somente por meio desse atributo, nós distorcemos quem Ele é. E podemos correr o risco de caminhar na direção da adoração de um falso Deus que nós mesmos criamos. É isso que muita gente tem feito hoje em dia. Por exemplo, Deus é amor. Quantas pessoas não estão adorando um Deus falso, a quem elas chamam de o Pai de Jesus Cristo, e que é só amor? Deus é amor. Essa expressão tem sido usada por tanta gente para quê? Não julgueis. Olha, o cara está vivendo no pecado, o cara está se lançando contra Deus. Não julgueis. Deus é amor. Mas olha o que ele está fazendo. Deus é amor. Deus perdoa. Deus tem misericórdia. Deus é amor. Você não pode julgar. O pecado agora não é mais fazer aquilo que não agrada a Deus. O pecado agora é julgar. Sendo que Deus nos manda julgar. Julgar segundo a reta justiça. Então observe. Quantas pessoas têm criado um Deus que é o Deus da bênção? Pronto, a única característica de Deus é abençoar.
Pronto. Então, se eu estou em dificuldade, se eu estou em problema, aí o que eu faço? Eu vou pedir a bênção de Deus. Eu vou lá no culto, eu vou dar uma oferta especial. A mãe de Mica aqui. Para conquistar a bênção de Deus, que Ele é o Deus da bênção. Onde é que fica a justiça de Deus? Onde é que fica a santidade de Deus? Onde é que fica a ira justa de Deus contra o pecado? Não fale disso não. Eu não aceito um Deus que envia pessoas para o inferno. Pronto, então você está arrancando boa parte das Escrituras. Você está botando a mão na boca de Jesus em boa parte dos discursos dele. Porque quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi ninguém menos do que Jesus. Não, mas eu não aceito. Você não aceita o Deus verdadeiro. É isso. Você criou um outro Deus para você, que só fala o que você quer e que só age do jeito que você quer. Aqui. A mãe de Mica. Quantas pessoas estão transformando Deus numa espécie de vovô bobão? Os pais, eles foram colocados para instruir os filhos na direção do Senhor, para disciplinar os filhos. Eu já falei aqui, né? Você pode fazer muitas coisas pelos seus filhos que você pode fazer pelos filhos dos outros, mas tem uma coisa que você faz pelos seus filhos que ninguém mais pode fazer, é corrigir ele. Só você, naquele momento necessário, vai lá dar aquela palmada no bumbum do seu filho. Você não vai fazer isso no filho dos outros, e os outros não vão fazer isso no seu filho. Mas o avô, a avó, aí já é uma figura diferente, né? O avô, a avó nem se lembra que um dia deu palmada no filho, né? Você vai lá e conta assim, mas, né? Na hora que você vai disciplinar, aí pula a avó, né? Não faça isso com o bichinho, não. Aí você diz assim, mas a senhora não se lembra não que a senhora fazia isso comigo? Eu? Né? Essa é a figura do avô, né? Pronto. Estão transformando Deus nessa figura aí. Ele só existe para passar a mão na cabeça do bichinho. Ai, pecou. Ô, bichinho, vai lá. Né? Não precisa se arrepender, não. Continua. Eu vou estar aqui torcendo por você, abençoando você, ó. Por quê? Porque eu vi que você deu uma oferta. Ou então, Deus é transformado numa espécie de gênio da lâmpada. Ele só aparece na hora que você precisa fazer os seus desejos. Né? Você vive como se Deus nem existisse. No dia a dia você está lá, fazendo as suas escolhas. Rapaz, hoje eu vou, ó. Né? Não, mas todo mundo faz. Não, mas não tem ninguém santo, não. As desculpas que você vai dando para você ir se enfiando no seu pecado. Né? Você fazer as coisas do seu jeito. Do jeito que manda o seu coração caído. Aí na hora que o bicho pega, na hora que a coisa está difícil, aí, Deus, estou esfregando, aparece aí que eu estou precisando fazer um pedido. Deus não se curva a esse tipo de coisa. Deus não se diminui a ser esse ídolo que você fabricou na sua vida. Tá? São aqueles que vivem como cristãos, como membros da Igreja de Deus, mas que na verdade estão na Igreja do Anticristo, adorando um ídolo que eles mesmos fabricaram, que faz essas coisas. O povo de Deus não. Se você realmente é povo de Deus de verdade, você não pode tratar Deus dessa forma. Aqui há adoração. Estamos vendo aqui, esse povo aqui todo adorando, olha, criar um ídolo para adorar, oferta e tudo mais. Há adoração aqui. Mas que Deus eles estão adorando? Pronto. Há adoração na Igreja do Anticristo. Mas que Deus eles estão adorando? Esses dias eu vi uma matéria acerca de um pastor bem famoso, Brasil aí. Ele, na verdade, há muito tempo, ele já vem dando declarações de que ele abandonou a palavra de Deus. Há muito tempo. Eu era um novo convertido, ele já estava lá, falando bobagem. Já estava lá indo contra os princípios da palavra de Deus. Mas agora, aquele negócio, né? Um abismo chama outro abismo. Aí ele vai vendo que as coisas vão só piorando na cultura, aí ele vai vendo que ele tem mais liberdade para falar realmente o que está dentro do coração dele, né? E eu não vou dizer o nome dele, não, porque eu não gosto de falar mal do Ricardo Gondim, não, tá? Mas enfim,
Agora, recentemente, ele veio a público, o líder da igreja Bethesda, certo? Ele veio a público lá na igreja dele e disse lá para a igreja dele, olha, é o seguinte, nós agora vamos ser uma igreja inclusiva, ok? Os membros agora, a gente não vai só receber, assim, pessoas que querem realmente viver ativamente na prática homossexual, nós não vamos só receber essas pessoas, não, nós vamos botar elas agora em cargo de liderança na nossa igreja. Porque um dia a gente vai ter pastor gay, né? Ou pastora lésbica e tal. E a nossa igreja vai funcionar assim agora. O que foi que aconteceu? A igreja tinha 1.600 pessoas. 2.600 pessoas. Quase 2.000 pessoas saíram da igreja, ficaram 800. 800 pessoas lá na igreja. Ó. Mas o ponto é, ainda ficou 800. Ainda é muita gente, não é não? Se você for numa igreja de 800 pessoas, é muita gente, não? Pronto. As igrejas do anticristo elas vão estar lotadas. Vai ter muita gente lá. E aí ele foi chorar. Saiu uma entrevista dele, acho que é na Folha de São Paulo, não lembro qual é o jornal. Saiu lá a entrevista dele, ele chorando lá, dizendo que agora as ofertas tinham diminuído muito, que nem na pandemia ele tinha precisado pedir empréstimo para os bancos, mas que agora ele estava precisando recorrer aos bancos. Estavam até rifando um Ford Ka, que era para pagar as dívidas. Por quê? A justificativa dele, não, porque esse povo aí mais retrógrado, né? Esse povo aí que saiu, eram as famílias assim, mais da classe média, então era quem mantinha a obra, aí ficaram muito jovens, né? O jovem não tem muito dinheiro. Essa era a desculpa dele. Mas sabe qual é o fato? O fato é que quem fica num lugar assim, ouvindo a pessoa rasgar a palavra de Deus na sua cara, e você continua lá aplaudindo e apoiando, é gente que está interessada em ofertar para a obra de Deus. A gente chama esse povo que rasga os princípios da palavra de Deus, doutrinas claras, eles jogam fora, ouvindo só o que a cultura está dizendo aí, falando só o que a cultura quer ouvir. A gente chama isso na teologia de liberais, tá? Liberalismo teológico. Pronto. Liberais não ofertam. Ou quando ofertam assim, para uma causa social e tal. Tá entendendo? Então, é isso que ele está colhendo. E sabe que tem uma coisa parecida com o que é feito aqui pela mãe de Mica? Nós vamos já ver aqui, tá? Mas voltando só ao meu ponto, é que se você chegar lá no domingo nessa igreja, na Bethesda lá de São Paulo, você vai ver 800 pessoas naquele auditório. Você vai ver banda, ministério de louvor. Você vai ver pregação. Tá lá o Ricardo Godinho pregando, tá? Mas o que você tem ali? Uma igreja apóstata. Uma igreja desviada. Uma igreja que chama mal de bem e bem de mal. Uma igreja que deixou de chamar pecado de pecado. Mas está lá, existe ali a adoração. Só não é adoração ao Deus verdadeiro. Enquanto eu estiver no púlpito dessa igreja, o Senhor me chamou aqui para chamar pecado de pecado. Eu não posso negligenciar isso. Adultério a gente chama de adultério. Abandono da fé nós chamamos de apostasia. Pornografia nós chamamos de pornografia. Mentira nós chamamos de mentira. Fofoca nós chamamos de fofoca. Pecado nós chamamos de pecado. E denunciamos. E dizemos que está errado. E dizemos é contra os propósitos de Deus. Porque nós adoramos aquele que nos revelou essas coisas. Nós não inventamos o que é pecado e o que não é. O que a gente gosta e a gente diz, não, isso aqui está bom, isso aqui é certo. E o que a gente não gosta, aí a gente chama de pecado. Não. Nós vamos para Deus e perguntamos, isso está certo? Isso está errado? O que Deus diz que é certo? É certo. O que Deus diz que é errado? É errado. Mas voltando aqui, olha o verso 4 comigo. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, resumindo aqui a história, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Detalhezinho interessante aqui, não é? Deixa eu mudar isso daqui para como aparece em outras versões. Ao invés de eu falar aqui de 2,4 kg e 10,6 kg,
Deixa eu mudar isso aqui para moedas, que eu acho que fica mais fácil vocês pegarem o ponto, tá? Ela tinha 1.100 moedas, certo? E ela ficou com 900. Ela só entregou aí 200 para fazer esses ídolos aqui, ok? E as outras 900? Vocês lembram que eu falei para vocês que o liberal ele não é muito assim de ofertar? Aqui, ela tinha consagrado a sua prata. Mas na hora de cumprir o voto, o que ela faz? Eu acho que só assim, só 200 aqui já é bom demais, já é suficiente, né? Já é suficiente. Ela dá o seu jeitinho. Por que ela dá o seu jeitinho? Por que ela se sente confortável em lidar com Deus dessa forma? Porque ela faz do seu Deus a sua própria maneira. Sua própria maneira. Ela lida com Deus como se ele fosse só uma força que ela pode manipular. E pronto. É como eu falei para vocês. É como acontece nas igrejas do anticristo. Deus existe para botar a mão sobre a minha cabeça quando eu estiver sofrendo. Deus existe para me fazer sentir um arrepio na hora do culto, no domingo. Quando eu for para o culto. Deus existe para isso. É tão interessante que ela está disposta a entregar algo para Deus. Mas só uma pequena parte. Uma pequena parte, né? Ela dá um pouquinho mais de 10%, né? Para dizer assim, eu estou dando até mais que o dízimo. Mas é só uma pequena parte que ela está interessada em dar para Deus. Quantos de nós estamos vivendo igual a mãe de Mica? Dando para Deus só uma pequena parte das nossas vidas. Eu sou crente. O que significa você ser crente? Significa que no domingo eu vou para o culto. Significa que eu escuto música gospel. Significa que eu não falo palavrão, que eu não bebo, que eu não fumo e que eu dou o dízimo. É isso que significa você ser crente? É isso? Se for isso, quão pouco você está entregando nas mãos de Deus? Quão pouco? Ser um crente significa que eu não sou mais meu dono. Eu não sou mais de mim mesmo. Tudo em mim é dele. A minha vida é dele. As minhas atitudes são deles. As minhas escolhas são para ele. A minha casa não é minha, é dele. O meu dinheiro não é meu, é dele. Tudo é dele. Tudo é dele. Não é uma pequena parte. Em tudo eu tenho que perguntar, seja feita a tua vontade, não a minha. O que o Senhor quer, Senhor, que eu faça com isso? Eu posso fazer planos. Ele me colocou como administrador dos meus recursos. Mas muitas vezes ele vai me desafiar a mudar os meus planos. Para que esses planos se conformem com o que ele vai querer naquele momento. Sabe, eu não gosto de falar de testemunho pessoal. Porque aí você perde muito galardão. Você faz uma coisa, né? Tua mão direita não sabe o que a tua mão esquerda faz, né? Aí você faz uma coisa, ganha um galardão lá na presença de Deus. Aí você vai contar para os outros, aí perdeu. Ou perdeu um galardão aqui, né? Teve um tempo que eu estava juntando dinheiro para fazer uma viagem. E aí eu estava lá juntando. E aí um amigo entrou em contato comigo. Falando que estava numa situação bem difícil. Tinha contraído umas dívidas por causa lá da pandemia. Ele teve que ajudar a família da esposa dele e tudo mais. E aí eu olhei para aquele dinheiro que eu tinha. Eu disse assim, Senhor, quem sabe se o Senhor me deixou guardar aquele dinheiro exatamente para esse momento, né? E aí eu disse até para a Aline, eu vou dar. Ela disse, dê, você colocou isso no seu coração, dê. Aí eu peguei, fui lá e dei, né? E eu dei, irmãos, mas antes de dar, eu fiquei ainda pensando assim, mas Senhor, será que é tudo mesmo? Né? Para minha vergonha, né? E eu lembro que depois eu fui orar ao Senhor, eu chorando diante do Senhor por causa do meu coração. Porque na hora a gente, né? Aí depois a gente fica tentando achar um jeitinho, igual a mãe de Mica, para não fazer aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração, né? E aí eu fui lá e entreguei. Entreguei a viagem.
Irmãos, mas é isso. Não é meu, é dele. Tudo é dele. Não é sempre que Deus vai me desafiar a fazer isso. Mas quando ele me desafiar, como é que eu vou responder para ele? Sabe? Agostinho disse isso uma vez, né? A gente acha que o nosso coração é desapegado das coisas materiais, até a gente começar a perder as coisas. Até elas começar a sair das nossas mãos, a gente fica, né? Mas tá difícil, tá doendo, né? Tá faltando. Aqui é a mãe de Mica. Na hora de cumprir o voto, eu disse a prata toda mesmo, foi? Foi só 200, não? 200 moedas? Eu vou ficar com esses 900 aqui para mim. E a história então conclui dizendo que um ourives foi lá, fabricou os ídolos, né? O ídolo. E eles foram colocados lá num lugar dentro da casa de Mica que é chamado de Casa de Deus. Uma casa de Deus tinha lá. Uma espécie de santuário, certo? É diferente da casa de Deus que tinha lá em Siló. Lá tem um artigo definido dizendo a casa de Deus. Era o lugar que Deus tinha escolhido. O seu tabernáculo, para que o povo pudesse ir até lá adorar. A casa de Deus ficava em Siló. Mas Mica, junto com a sua família, tinha feito aqui uma casa de Deus também. Ali no seu próprio local, onde ele tinha os seus próprios objetos. Por quê? Porque Mica e a sua família, como nós estamos vendo aqui, adoram a Deus à sua própria maneira. É do seu jeito. Não interessa o que Deus disse. O que interessa é o que a gente escolhe, o que é mais fácil para nós. Tá? O que é mais fácil, o que é agradável. É desse jeito que a gente adora a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, mais uma vez, tá? Nós não somos pessoas que precisamos inventar coisas para adorar a Deus. Tem um monte de gente aí, né? Principalmente nas igrejas do Anticristo, que eles precisam inventar coisas. Domingo após domingo, eles têm que inventar uma coisa nova. É uma campanha nova, é um atrativo novo. Por quê? Porque é só assim que eles atraem as pessoas e que eles mantêm aquelas pessoas ali. Nós não precisamos. Porque quando nós viemos aqui no culto, nós não estamos vindo aqui para saber se foi bom para você. Nós estamos vindo aqui para saber se foi bom para Deus. O culto é serviço a Ele. É Ele que é adorado. É Ele que é cultuado aqui. Não é você. É Ele. E Ele diz na sua palavra como Ele deve ser adorado. Como Ele deve ser cultuado. Nós recebemos de Deus revelação. Ele revelou para nós. E então a gente faz as coisas do jeito que Ele revelou. E muitos aí no mundo vão olhar para nós e vão dizer, não, mas isso daí é muito retrógrado, é muito atrasado, é muito radical. A gente precisa atualizar. Não teve um agora, esses dias aí, né, dizendo tinha que atualizar a Bíblia. Também não vou falar dele não, porque eu não gosto de falar do Ed Renekiewicz, né? Não dá mais para a gente continuar desse jeito. Por que não? Porque os tempos são outros. Ou seja, então não é porque a palavra de Deus diz ou não diz. É porque a cultura está dizendo. A grande questão, nós vamos adorar é a cultura ou é a Deus? A gente quer receber a aprovação de quem? A gente quer sair nos jornais, dar entrevistas, quer que o mundo nos aplauda, quer que os artistas nos chamem para os seus shows. Olha aqui, hoje eu trouxe um crente aqui, ó, um crente que é legal, para falar para vocês. É isso que a gente quer? Ou a gente quer, naquele dia, quando estivermos diante do Senhor, ouvirmos Jesus olhar para nós e dizer, vinde bendito do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor, no lugar que eu preparei para você. É isso que a gente precisa ouvir no último dia. Mas deixa eu dizer mais uma coisa aqui para você, tá? Nas igrejas do Anticristo também existem liderança. Assim como aqui, no culto de Mica e da sua família, também tinha liderança religiosa lá, tá? As igrejas do Anticristo também. Nota que até aqui nós temos visto que a casa de Deus é na casa de Mica.
Né? Os ídolos são para Mica colocar lá no santuário que ele tem em particular. Mica parece ser aqui uma espécie, o líder religioso da sua própria família. Por que Mica? Provavelmente o seu pai já havia morrido. A gente não vê nenhuma informação até aqui sobre seu pai. A sua mãe resolve direto com Mica, e Mica que vai lá e lidera. Então, muito provavelmente, ele havia assumido esse papel de liderança da sua família, de liderança do seu clã ali, tá? Então, Mica é esse líder espiritual da sua família. Mica é esse membro do povo de Deus tão maravilhoso, né? Ele tem o seu próprio santuário particular. E o que ele coloca lá? Ídolo para ser adorado. Mica, olha a característica desse líder espiritual aqui, né? Um ladrão que rouba a própria mãe, que é supersticioso e que adora do jeito que Deus revelou que não quer ser adorado. Esse é Mica aqui. Mas o que mais? Olha o verso 5 aí. O verso 5 ele vai dar um flashback para nós, vai mostrar rapidinho aqui para nós como é que era mais ou menos esse negócio aí, desse culto lá da família de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, que a gente já falou, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Olha os detalhes aí, tá? Uma coisa interessante. Esse manto sacerdotal que ele mandou fazer também não é novidade em Juízes. Vocês lembram que o que trouxe desgraça para a família de Gideão foi porque ele mandou fazer um colete sacerdotal? A mesma coisa aqui, tá? Agora, um outro detalhe. Tinha alguns ídolos da família. Ou seja, já tinha ídolo lá dentro desse santuário do Mica. Alguns estudiosos até imaginam que esses ídolos aqui da família seriam algumas espécies de assim, estatuetas que representavam entes queridos que já tinham morrido. O negócio é, né, a mistura miserável aqui nesse culto do Mica aqui, né? E o que mais aqui? Deixa eu ver. E o filho dele, ele botou como sacerdote, né? Quem é que podia ser sacerdote em Israel? Só quem fosse descendente de Arão, tá? Os levitas lá da tribo de Levi, né? Junto com... Só que dentro da tribo de Levi tinha ainda os descendentes de Arão, esses eram os sacerdotes. Os levitas eram uma espécie de auxiliar dos sacerdotes. Também eram sacerdotes, mas nessa espécie de auxiliar, né, dos sacerdotes aqui. Pronto. Então Mica, ele está nem aí. Ele vai... eu estou precisando de um sacerdote. Não interessa se Deus disse que era para ser só descendente da tribo de Levi ou de Arão. Eu boto o meu filho aqui e está resolvido o problema. Está tudo errado aqui. Tudo errado. Agora, nota um detalhe. Está tudo errado nesse culto, mas quem é que eles estão dizendo que eles estão adorando? É Baal? É Astarote? Vocês viram alguma coisa aqui? O Senhor. É Yahvé. Pronto. Nas igrejas do anticristo é exatamente assim. Você vai lá e você descobre que está tudo errado. Aceita tudo. Pode tudo. Muitas vezes é engraçado. Não pode o que Deus disse que é para fazer. O resto pode. Mas eles se dizem o quê? Crentes. Cristãos. Adoradores do Deus verdadeiro. Por que eles faziam assim? Verso 6. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. A gente já viu, né, que tentaram fazer de Gideão rei, né? E o que ele disse? Não vou ser rei, não. O Senhor é rei. A expectativa era que Deus fosse o rei do povo. Gideão, o coração dele, a gente viu depois onde é que estava, né? Ele queria ser rei. Botou logo o nome do filho, né? Abimeleque, meu pai é rei, né? Mas pelo menos de boca ele disse que não podia ocupar. Ele sabia a resposta certa a dar. Deus é que era o rei. Mas aqui Deus não era o rei. E havia uma expectativa de que viria um rei. Um rei que ia botar o povo no caminho certo. No caminho de Deus. Expectativa talvez, será que Davi? Né? Hoje nós sabemos quem é esse rei. Que já veio. O Senhor Jesus. O rei
dos reis. Só ele podia consertar a bagunça do nosso próprio coração. Arrancar os ídolos, não da nossa casa apenas, mas de dentro do nosso coração. Havia essa expectativa. Mas aqui não tinha nenhuma liderança que pudesse encaminhar o povo. E o povo fazia o quê? Ao invés de fazer o que parecia bem aos olhos do rei, ao invés de fazer aquilo que parecia bem aos olhos do Senhor, eles estavam fazendo o que parecia bem aos seus próprios olhos. Era do seu próprio jeito. Era segundo o seu próprio coração pecaminoso e caído. É por isso que as coisas estavam como elas estavam. Agora, olha aqui, versos 7 a 9, tá? Diz assim: um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Pronto, chegou um personagem novo aqui na história. Um novo líder espiritual. Agora apareceu, enfim, um levita. Os levitas, irmãos, eles podiam viver, eles não tinham uma cidade que fosse só deles, tá? Então, quando Deus ele distribuiu a terra de Canaã entre as tribos, a tribo de Levi, ela não ganhou nenhuma terra. Por quê? Porque haviam algumas pequenas cidades dentro da terra dessas tribos, onde os levitas deveriam viver ali. Alguns iam ficar onde o tabernáculo tivesse. Agora o tabernáculo estava em Siló, então tinham levitas servindo lá. E outros não, iam morar em algumas dessas cidades no meio das terras das outras tribos, para que lá eles pudessem ajudar o povo, ensinar o povo a viver do jeito de Deus. Eles eram os caras que sabiam, que conheciam a lei, ou que pelo menos deveriam conhecer a lei, e podiam instruir o povo a viver do jeito de Deus. E instruir o povo, inclusive, a, de tempos em tempos, irem lá no tabernáculo em Siló, para adorarem ao Senhor. Então, apareceu o levita aqui. Só que esse levita, ele aparece assim meio estranho, porque diz aqui de Belém. E Belém não era uma cidade onde os levitas deveriam morar. Então ele já é um levita aqui que está meio perdido, né? Que não está exatamente no campo onde ele deveria estar. Ele está aqui, ele mesmo diz, procurando um lugar onde ele pudesse se estabelecer, né? Como é que diz aí o texto, verso 9? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Então esse cara está sem rumo. Ele não está indo para uma cidade levítica, ele não está indo para Siló. Ele está vagando atrás de uma oportunidade. Ele está vagando atrás de um lugar onde ele possa se dar bem. Ele não está pensando no seu chamado como levita. Ele só está pensando na sua própria glória pessoal. E aí ele vai receber uma proposta de emprego. Olha o verso 10. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. Pronto. A oferta de emprego apareceu, né? Chegou lá no Cine e recebeu essa oferta de emprego. Coisa interessante aqui é que essa função, né, pai, basicamente seria a função de um conselheiro. Okay? Então ele conduziria agora o serviço religioso, ele seria o conselheiro da família, ele seria o líder espiritual oficial daquela casa. Pronto, está aqui o emprego. Ele seria como um pai para ele, mostrando também que o pai dele já não estava mais entre eles, né? Só que o próprio Mica, ele também depois vai se apresentar como se ele fosse também um pai para o levita. Porque ele também ia cuidar dele, ele também ia manter o sustento, ele ia tratar ele como alguém da família, não como um mero empregado. Então está aqui. A oferta é apresentada. Qual o problema? É que uma oferta dessa daqui, meus irmãos, é algo impensável de se fazer. Eu ter o meu levita particular para conduzir o culto dentro da minha casa, né? Dentro do santuário que eu mesmo construí e que está lá cheio de ídolos de Deus. Uma oferta absurda. Mas o que vai acontecer? Versos de 11 a 12. O jovem levita concordou em ficar com Mica
e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita, e o jovem se tornou um sacerdote e ficou morando em sua casa. Pronto. Mica foi lá e aceitou na hora, ficou morto e animado com o convite, né? Qual é o problema aqui dessa liderança espiritual? O levita, ele é alguém que está profissionalizando o seu chamado. O chamado para liderar o povo de Deus é um ministério. É um serviço onde Deus nos coloca para primeiramente cumprir a sua vontade e em segundo lugar para servir o seu povo. Não é uma profissão. Mas aqui, esse levita está profissionalizando o chamado. Profissionalizando o chamado. Irmãos, é exatamente o que acontece nas igrejas do Anticristo. Onde pastores não são mais pastores, eles são profissionais da fé. É isso que eles se tornam. Eles tratam o ministério, o serviço, como um mero emprego. Pessoas para eles são meros números. Números que vão ser utilizados para os seus próprios interesses. Números que ele vai usar para adquirir dinheiro, para adquirir poder, para adquirir influência. E os pastores começam a se tornar mais parecidos com empresários do que de fato como homens de Deus que estão ali para servir o povo de Deus. É isso que está acontecendo aqui. E é tão atual. É tão atual. Acho que a maioria dos irmãos sabem aqui. Eu já recebi a oferta de emprego, né, de ministério, para ir servir em outras igrejas. Eu recebi um convite uma vez para uma igreja lá na Bahia, já compartilhei com os irmãos, que, irmãos, olhando pela ótica humana, assim, eu nunca nem vi aquilo na minha frente. Lá era uma igreja grande, então eles ofereciam lá, não sei se era 6 a 7 salários. Os donos do hospital da cidade eram membros da igreja, então tinha plano de saúde para a família. Os donos das 2 principais escolas da cidade, né, as melhores que tinham lá, eram da igreja também. Então tinha também bolsa de estudo para as crianças, olha aí. Ainda tinha uma casa pastoral. Que o irmão que me fez o convite disse assim, não é uma casa não, é uma mansão. Pronto. Quando eu compartilhei, falei disso, né, com uma pessoa, um pastor inclusive, ele disse assim, e tu não vai não? Eu disse, não. Porque na cabeça daquele homem, daquele pastor, ministério é profissão. Você está trabalhando, aí você recebe uma proposta de emprego que vai te trazer mais vantagem financeira, o que você faz? Aceito. Na hora, onde é que eu assino, né? Mas ministério não é assim, irmãos. Ministério não é assim. Eu coloquei diante do Senhor, eu disse assim, Senhor, por que eu sairia da igreja onde o Senhor me colocou, onde eu estou aqui servindo junto com os irmãos, para ir para aquela igreja lá, não sei aonde? Por que eu iria? O que tem de diferente lá que não tem aqui? É dinheiro? É mais gente? Se for isso, se essa for a diferença, e eu aceitar por causa disso, eu estou vendendo o meu chamado. Aí, eu estou entrando num ministério sem honra. Porque Deus não me chamou para ir para onde estão pagando mais, não. Deus me chamou para ir para onde Ele quer que eu esteja. Aí eu estou indo para um ministério sem honra. E aquilo que eu estou achando que ia ser uma bênção, que eu estou olhando só para o dinheiro, no final das contas, isso é uma desgraça para a minha vida. Os irmãos lá me ligaram. Pastor, você pode vir aqui, tal dia, não sei o quê. Eu disse, irmão, se você quiser que eu vá aí pregar uma conferência, eu posso ver a agenda aqui. E se der tudo certo, é o maior prazer para mim estar pregando aí, servindo para os irmãos. Mas, se o interesse de vocês, se tiver alguma expectativa de que eu vá para aí, pensando em que eu seja o pastor dessa igreja aí, eu vou logo dizendo para os irmãos, não me convide. Eu não vou. Por quê? Porque eu não quero dar essa despesa para vocês. Vocês pagarem passagem aérea para mim, lugar para eu ficar aí, comida e tudo mais, para no final das contas vocês esperando que eu assuma um compromisso que eu não posso assumir. E eu disse até para a pessoa que me convidou, eu disse, irmãos, Deus tem me colocado aqui, eu estou vendo a obra de Deus avançar, eu estou vendo muita coisa ainda que a gente tem que fazer, mas eu estou vendo que as coisas estão caminhando. Quando eu cheguei aqui, os irmãos estavam feridos de uma obra que tinha acabado da maneira como acabou, e agora eu vou abandonar os irmãos. Ministério não é profissão.
E enquanto Deus me colocou aqui, e eu entender que Ele me quer aqui, que eu ainda sou útil nas mãos dele aqui, é aqui que eu vou continuar. Sabe quando é que eu vou sair dessa igreja aqui? No dia que os irmãos não me quiserem mais, os irmãos formam uma assembleia, né? Eles, pastor, vamos voltar aqui, o senhor não vai ser mais pastor não, né? Maioria qualificada voltou, me tirou, acabou, né? Aí o que eu vou entender? Que Deus está me chamando agora para outro lugar. Ou então, se eu entender que tudo que eu tinha para fazer aqui nessa igreja, eu já fiz. Não tem mais nada que eu consiga fazer e que eu estou prejudicando os irmãos. Estou atrapalhando. Pronto, o dia que Deus me der essa convicção, aí eu vou entender. Então talvez Deus esteja me desafiando para um outro lugar, onde eu possa fazer alguma coisa. Não sendo essas alternativas aí, meus irmãos, por que eu vou sair? Eu vou permanecer onde Deus me colocou. Onde eu vou continuar sendo útil. Porque chamado é assim. Ministério é assim. Ministério não é profissão. Não é profissão, é chamado. Quem chama? Deus. Então, quanto a mim, quanto a qualquer outro irmão que quer ir para o ministério, só nos cabe obedecer. Obedecer. Agora esse levita aqui não. Para ele, ministério é emprego. Onde pagarem melhor, é para lá que ele vai. Por fim, a gente chega aí e a gente vê qual era o propósito de todo o culto que eles faziam, de toda essa movimentação religiosa. Qual era o propósito? Verso 13, olha aí. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Pronto. Qual era o propósito? O propósito era meramente recompensa pessoal. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu construí esse santuário? Por que eu estou contratando esse levita aqui? Porque eu quero comprar a bênção de Deus. Agora que eu tenho um levita, agora que eu sei que Deus vai me abençoar mesmo. Por isso eu estou disposto a pagar esse salário para o levita. Por isso eu estou disposto a fazer tudo isso. Deus agora vai me abençoar com o que eu quero. O propósito não é a glória de Deus. O propósito não é obedecer a Deus. Não é buscar a vontade de Deus. O propósito é usar Deus para satisfazer os meus próprios interesses. Pronto, é assim que as igrejas do Anticristo fazem. Elas estão tentando usar Deus, o nome de Deus. Muitos deles nem creem em Deus. Muitos desses pastores aí, que estão rasgando a Bíblia, não literalmente, mas com o que eles estão ensinando, eles estão rasgando passagens da Bíblia. Muitos deles, eu acredito que eles nem creem mais em Deus. Nem creem mais em Deus. Mas eles estão usando o nome de Deus. Porque eles sabem que ao usar o nome de Deus, eles conseguem os objetivos pecaminosos dos seus próprios corações. Conseguem mais dinheiro, mais conforto, eles conseguem mais poder, mais influência, ou seja lá o que eles estão buscando. Muitos crentes estão fazendo a mesma coisa. O propósito deles em vir para a igreja, em buscar a Deus, em buscar ser um crente ou qualquer outra coisa assim, às vezes é tentar usar Deus para conseguir saúde. Agora que eu estou doente, agora que eu estou passando por isso, eu preciso ir para a igreja. Na hora que fica bom, tchau irmãos, qualquer dia eu apareço por aí. Às vezes é para tentar conseguir ajeitar um casamento. Eu estava aconselhando alguém esses dias aí, e eu vi claramente, o cara estava correndo para Deus. Não, agora eu vou aceitar Jesus, agora eu vou para a igreja. Porque ele queria trazer uma mulher de volta para a vida dele. Ele confundiu Deus com a macumbeira. Né? Traga o seu amor de volta até 3 dias. E pior, irmãos. E pior, vocês acreditam que ele depois ele falou comigo, dizendo assim, eu fiz uma loucura. Eu disse, que foi? Eu só procurei uma macumbeira. Porque na cabeça dele, Deus e a macumbeira era a mesma coisa. E depois que eu aconselhei ele me agradeceu tanto. Ele disse, rapaz, muito obrigado. Porque quase que eu perco R$1.600 nessa macumbeira. Pois é, eu te aconselhando de graça aqui, né? Você vê como é que são as coisas. Mas é assim, meus irmãos. É assim. Muitos estão querendo só usar Deus para buscar sucesso, buscar uma boa reputação. É isso, é isso. Muitos estão querendo que Deus os sirva, ao invés de eles servirem a Deus, servirem ao Senhor. Por quê? Porque eles não estão vendo Deus como Ele realmente é.
O Senhor soberano que nos criou, que nos fez, que é digno de toda a nossa glória, de toda a nossa adoração, diante de quem nós nos prostramos, nós nos curvamos e entregamos tudo a Ele. O que a gente aprende com tudo isso daqui? Primeiro, falsas igrejas, falsa adoração. Nas igrejas do anticristo, você vai encontrar estrutura. Aqui tem estrutura, tem templo aqui, tem prédio. Você vai encontrar membresia. Você vai encontrar uma linguagem religiosa. Às vezes usando até as palavras certas. Chamando Deus de Deus, Jesus de Jesus. Né? Você vai encontrar culto, adoração, oferta, louvor. Mas sabe o que não vai ter lá? O Deus verdadeiro de fato. Ele não vai estar lá. Você vai encontrar ativismo religioso, ativismo social, mas você não vai encontrar Deus de verdade lá. Por quê? Porque lá tem muita coisa, mas também está faltando muita coisa. E está faltando o principal. O que é o principal que a gente tem que encontrar numa igreja? Sabe o que você tem que encontrar? Palavra de Deus, revelação de Deus, sendo colocada diante de nós, vez após vez, para nos mostrar o que Deus quer, qual é a vontade dele, qual é o direcionamento dele, o que ele aceita, o que ele não aceita, o que é bom para mim e para você, o que não é, o que traz glória a ele, o que traz fama para o nome dele, o que não traz. Isso você não vai encontrar nas igrejas do anticristo. A palavra de Deus lá foi substituída pela palavra dos homens. Eles até vão usar um versículo ou outro que eles vão distorcer para tentar fazer com que aquilo se encaixe no que eles querem, no que eles querem dizer. Mas a palavra de Deus integral não vai ter. E quando você chegar para esses homens e disser assim, olha, mas olha aqui, a palavra de Deus diz aqui, como eu vi o Caio Fábio fazendo, né? O outro aí também das igrejas de Satanás. Eu estou mencionando um bocado, né? Pronto. Como eu vi ele dizer que um pastor estava perdendo tempo porque estava pregando no livro de Êxodo, eu acho, ou era Levítico. Ele dizendo, isso é muito atrasado, isso aí, ó, já ficou para trás, nós já estamos na física quântica. E desde quando a palavra de Deus deixou de ser palavra de Deus irrelevante para nós? Sabe o que você não vai encontrar lá? Obediência à palavra de Deus. Eles só vão obedecer o que eles querem. O que eles não querem, vão jogar fora. Sabe o que você não vai encontrar lá? Desejo genuíno por Deus. Por viver para Ele. Por querer mais dEle. Sabe o que você não vai encontrar lá? Você não vai encontrar vidas transformadas de verdade. O que você vai encontrar lá é gente maquiando o pecado. Na melhor das opções. Quando não, você vai encontrar gente expondo publicamente os seus pecados e ainda assim se justificando, dizendo que aquilo ali não tem nada a ver. Se você criticar, não, isso aí não tem nada a ver. Isso é coisa do passado. Nós estamos no século XXI. No século XXI. E estamos repetindo os mesmos pecados contra os quais Deus fala vez após vez na sua palavra. Meus irmãos, deixa eu terminar perguntando uma coisa para você. Por que é que Deus ele entregou o seu Filho? E por que é que Jesus veio para aquela cruz morrer no nosso lugar? Por quê? Foi para que a gente vivesse de mero ritual religioso? Foi para que a gente simplesmente se preocupasse em vir bater um ponto num culto? Chegar aqui e dizer assim, depois do ministério de recepção, né? Ó, vim todos os domingos, viu? Esse mês aí, ó. Tô kit, tô tranquilo. É para isso? É para isso. Sabe, Jesus naquela cruz, ele espera muito mais de nós. Naquela cruz ele morreu, como eu já falei hoje aqui, para nos comprar para Ele. Ele entregou tudo, Ele entregou a vida dele por completo, Ele derramou seu sangue precioso, para que eu não fosse mais de mim mesmo, e eu não vivesse aquela minha vida miserável, de pecado, de rebeldia contra Ele, mas eu agora andasse com Ele, eu agora o amasse, a minha vida fosse transformada completamente, para que eu agora
não tivesse simplesmente interessado em fazer as coisas do meu jeito e tentar usar Jesus para alcançar o que eu quero, mas para que agora eu me entregasse totalmente nas mãos dele e dissesse: Senhor, eu sou teu. O que o Senhor quer que eu faça? O que te agrada? O que eu posso fazer com a minha vida para trazer glória ao teu nome? Porque tudo que eu quero é o Senhor. O que eu quero é viver agora o resto dos meus dias contigo, com aquele que me amou, com amor tão grande que mesmo me vendo ali, mergulhado na lama e na miséria do pecado, veio ao meu encontro, me tirou, me limpou, me amou, deu a vida por mim. Eu quero agora que o Senhor receba a minha vida completamente para ti. Usa-me, Senhor, para a tua glória. Se o Senhor quer tirar algo de mim, tira, Senhor, porque eu sei que é para o meu bem e para a tua glória. Eu sei que é para o meu bem e para a tua glória. Tudo é teu. Faz comigo, então, aquilo que te agrada. Essa é a atitude que nós devemos ter. E é isso que você não vai encontrar jamais nas igrejas do Anticristo. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado. Ó Deus, nós não temos nada, Senhor Deus, para te oferecer de verdade. As nossas mãos estão vazias diante do Senhor. Nós só podemos clamar para que o Senhor mesmo venha e pegue essa vida muitas vezes tão quebrada, tão suja, tão amarrotada pelo pecado, tão desgraçada pelo pecado, que o Senhor pegue esse vaso quebrado, o Senhor faça um vaso novo.